O governador estranhamente nomeou como secretário de Segurança um advogado que aparece em pelo menos 123 processos de uma empresa que está sendo investigada de vínculo com uma facção criminosa que atua nos presídios. E ao assumir, já começou a levar algumas bordoadas. E parece que algumas certeiras e com razão. Foi acusado de ser um ex-defensor do primeiro comando da capital. Como? Advogado do PCC. E hoje é o titular da pasta da segurança. Isso é incompatível. O governador ficou maluco. Pessoas totalmente estranhas aos quadros da segurança pública. Mas é o que está mandando. Culpa para mim desse entendimento é do governo. O governo coloca pessoas não qualificadas no sentido policial. As pessoas são hiperqualificadas no sentido jurídico. Mas as pessoas não são qualificadas para resolver um problema policial. E o que acontece é o que nós vimos aí, briga entre a Polícia Civil e a Polícia Militar. O secretário não toma uma postura com relação à valorização da polícia. Secretaria da Segurança é algo nevrálgico na administração. Tem que saber quem vai para lá. Nunca aconteceu isso. A rota proibida de apoiar o GAECO. Aliás, o GAECO faz questão de trabalhar com a rota por quê? Primeiro que é uma tropa sob comando, é uma tropa que tem disciplina, tem doutrina. A partir do momento que o secretário proibir isso, eu só posso entender que ele não quer combater o crime. Porque ele sabe que o resultado seria eficiente e eficaz. Se ele não quer a rota trabalhando, ele quer o crime agindo. Eu só posso entender isso. Agora, quando você proíbe a rota de trabalhar, o único que ganha é o crime. Como cidadão, eu sinto vergonha da postura de governo covarde, de secretários da segurança que não sabem absolutamente nada em relação à segurança pública. Essa classe política maldita que faz acordo com o crime e com o criminoso. A sinalização de que houve um arrefecimento no combate à facção criminosa. E eles também não sabem. Dizei para ele, cara, a CNN foi me entrevistar depois. Ele tem que saber que comigo o buraco é mais embaixo e é. Ele está pagando o preço. Porque apanha todo dia e já virou para todo mundo o Xandão do PCC. A história da dona Vivi, a mulher dele, a grande advogada de Brasília. A Rui Barbosa rachadinha. Tá aí, ó. Lobby, ele faz lobby. Ela é a maior advogada dos tribunais superiores em Brasília. Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal, ela tem o despautério de advogar no Supremo, dona Vivi de Moraes. E Superior Tribunal Eleitoral. Ela ganha tudo. Advogada mais cara de Brasília, rapaz, jurista. Ela piloto de fogão aqui em São Paulo, pilotava fogão e você, lavava roupa no tanque. Deve ficar feliz com essa história, né? Você imagina, hoje sabe. O escritório milionário, entra lá 2 milhões, 3 milhões, 2 milhões. Nós temos embargos auriculares, ganhamos todas. E ganham todas. É que advogado não tem imunidade parlamentar. E o presidente não pode falar. E o presidente Mas ele também da não OAB, tem. Flávio, o presidente da OAB, aquele balufo, socialista balufo. Porque, tô vendo ali o câmera bem, é gordinho. Mas ele não é socialista. O cara que é socialista tem que ser magrinho. Socialista obeso. Quer dizer, gosta de um vinho francês, de uma comida especial. De charuto cubano. Charuto cubano. Né? Que é o tal do Santa Cruz. Ainda tem o nome de Santa Cruz. Santa Podia Cruz. chamar Pinta, Nina. Não, mas chamar Santa Cruz. É um sujeito horroroso. Ele não defende o advogado. Os tribunais de Brasília, os principais escritórios de Brasília são da mulher do Toffoli. É o segundo maior de Brasília. É o ex-assessor do Marco Aurélio. Quer dizer, os ministros do Supremo têm os escritórios em mãos de família, de filhos, de terceiros assim ligados, o ex-chefe de gabinete. Olá pessoal, vamos falar de uma expressão que é bastante utilizada hoje em dia, que é fechamento do STF. Essa expressão é tratada de uma forma ridícula, banalizada, mas eu quero dizer que é o seguinte: fechamento do STF
Na verdade, significa impedir que os ministros do STF façam determinadas coisas que eles não deveriam fazer. O STF não existe. O que existe são 11 pessoas que estão lá fazendo uma série de atrocidades. Então, quando se fala em fechar o Congresso, significa não demolir aquele prédio lá. Que se você deixar aquele prédio lá, sem pessoas, a natureza vai dar conta dele rapidinho. Vai entrar o mato lá, as paredes vão rachar, ele vai voltar a ser poeira. Então, o que existe são pessoas, são monstros que estão lá dentro fazendo uma série de coisas. Essas pessoas têm que ser paradas. Isso que seria fechar o STF. Não existe nenhuma instituição. Por isso que eu digo, toda pessoa que usa essa palavra instituições no âmbito da política, usa demais essa expressão, é um canalha. Porque instituições é algo que não existe nenhuma instituição. O que existe são pessoas fazendo tais coisas. Tá? Respeito às instituições. Eu não tenho respeito nenhum a nenhuma instituição política. Entendeu? Então, quando você fala fechar no STF, as pessoas estão falando, por exemplo, acabar com a quantidade enorme de recursos que existe ao STF. Nos Estados Unidos, que é um país que tem uma população bem grande, o STF de lá julga muito, muito menos processos. Aqui, o STF julga 1000 vezes mais processo quase do que o STF americano. Por que eles fazem isso? Para poder praticar tráfico de influência, para poder ganhar dinheiro vendendo sentenças para advogados. É muito interessante, né? Se você puder jogar um monte de coisa, é claro que você vai querer julgar. Quem é que não quer poder ficar decidindo uma série de causas por aí? Ninguém vai abdicar do poder dessa maneira, né? Sendo o que eles são. Então, eles querem continuar julgando uma série de causas que não deveria julgar. Quando ocorre um processo, esse processo deveria terminar na segunda instância. Entendeu? Em uma situação muito excepcional, uma terceira instância, que seria o STJ. Tá? Então pronto, estaria resolvido. Isso seria fechar o STF. E fechar o STF também não é fechar o judiciário. O judiciário continuaria funcionando. Mesmo em uma situação em que não houvesse Estado, um tipo de judiciário existiria. Haveria uma junta contratual ou uma junta de especialistas para cada assunto da sociedade. Entendeu? E mesmo nesse contexto atual, o judiciário continuaria existindo. Se o STF desaparecesse agora, todos os servidores concursados lá fossem demitidos. E os ministros fossem mortos ou fossem aposentados, presos, etc. E você demolisse o prédio, acabasse com todas as funções do STF. Qual o prejuízo para a nação? Zero. Zero. Entendeu? Aí as pessoas falam em democracia. O STF existe justamente para impedir a democracia. Assim como o Congresso. O Congresso existe para impedir a democracia. O Congresso não é uma instituição democrática. O Congresso não tem moral para escrever Constituição nenhuma. Entendeu? Então, democracia seria fechar sim o Congresso e fechar o STF. Democracia é a vontade do povo? Pergunta para o povo o que o povo acha. Tá? Se o povo manifestou, então isso é democrático. Acabou. Ponto. Não que eu concorde com a democracia. Tá? Eu tenho uma série de críticas a fazer sobre ela. Eu posso fazer um vídeo sobre isso especificamente depois. Então fechar o STF é isso. É fechar o que os ministros estão fazendo e não deveriam fazer. Eles são inúteis, eles não servem para nada. Tá? Quero que alguém diga aqui para que serve um ministro do STF, do ponto de vista positivo. O que eles fazem no âmbito do direito penal, civil, né, das causas comuns, o resto do judiciário poderia fazer tranquilamente. É como, por exemplo, o TST. Né? Poderia ser extinto imediatamente. Os outros tribunais poderiam fazer aquilo tranquilamente. As relações de trabalho seriam por contrato. Não tem a menor necessidade do TST. Então, fechar o STF é isso. O STF não existe. O que existe são 11 pessoas que estão lá cometendo crimes. Esses crimes devem ser parados. Se você quer chamar isso de fechar o STF, problema seu. Chame do que você quiser. Entendeu? É democrático fechar o STF. Tá? Se vocês têm apego àquele prédio ridículo lá, tudo bem. Façam um museu do STF, mantenham aquela porcaria lá.
Entendeu? Agora, quem está agindo lá são os ministros. Eles que têm que ser parados de um jeito ou de outro. Esse seria o correto. Então, por esse vídeo é isso. Vereador Clecim, quem é o Boca de Veludo e quem é Carmen Miranda? Que codinomes são esses? Carmen Miranda é o ministro Fachin, do Paraná. É o ministro Luiz Fachin, do Paraná. Eu o conheci no debate da União Civil do Homossexualismo, o casamento gay. Ele era o advogado dos gays. Eu fui o relator da matéria. Eu. Projeto da Marta Suplicy. Falava em casamento gay. Eu disse casamento não. Diante da Bíblia e da Constituição, casamento é homem, mulher e filho. O negócio de juntar duas pessoas do mesmo sexo, e onde há amor a Deus, a gente não pode brigar contra isso. Eu vou relatar união civil do homossexual, para dar o direito de herança, o direito de pensão previdenciária, tudo bem. Eu fui o relator. E quem era o advogado dos gays naquela época? Era o Luiz Fachin. Mas ele falava assim, olha, gente, igual a Carmen Miranda. A Carmen Miranda não fazia isso, com aquele turbante cheio de abacaxi e melancia na cabeça. Então, Carmen Miranda é o Fachin. E é conhecido na UERJ, não é de demérito ser homossexual, pelo contrário. Nós convivemos com homossexual e temos até na família homossexuais. É o Luiz Barroso. Na faculdade ele é conhecido como Lulu Boca de Veludo. Diz que ele chupa uma cenoura. Eu não estava falando desses troços, não. Olha lá a cara do Bambam. Eu vim aqui, o Edson falou, vamos orar juntos antes de chegar lá, para a gente só fazer as coisas cristãs. Mas aí é que tem essas perguntas aí.